Amém? Olha aí para a sua Bíblia, vamos lá, olhe bem aí. Diz assim, olha o texto que eu vou ler, ó, Isaías capítulo 55, versículos 6 a 11. Procurem a ajuda de Deus, enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor, enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Quem está aqui? Diga um amém aí, vai. Recebe isso, olha. Ele está dizendo, assim é a minha palavra, olha. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Fala para alguém do lado assim, Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida aí, fala. Vamos orar. Curva a cabeça, fecha os olhos. Pede para Deus falar com você, pede. Fala para Ele, Senhor, como foi bom te adorar, como foi bom cantar. Mas diga para Ele, eu preciso ouvir uma palavra. Fala para Ele assim, eu preciso ouvir uma palavra. A Bíblia diz assim, quem perde, recebe. Fala para Deus, eu preciso da Tua palavra, me dá uma palavra. Fala para Deus assim, Senhor, me dá uma palavra para levar para casa. Fala conosco aqui, Pai, em nome de Jesus. Toma-nos aqui, aquieta os nossos pensamentos, aquieta a nossa alma. Pessoas que estão aqui, o Senhor sabe, ó Deus, que estão vivendo um momento em que os pensamentos estão se multiplicando muito rápido, já não sabem mais o que pensar, não sabem o que fazer, estão tentando de todos os jeitos, mas hoje estão aqui. E eu creio que a Tua palavra vai falar, a Tua palavra vai dar direção. Faz isto conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus quer falar com você, você acredita nisso? Não é minha área, por favor, vou falar de coisas aqui que eu fui procurar informação, não é minha área. Para quem sabe aqui, me conhece, eu sou administrador, sou formado em economia. O Bruno entende aí de aviação, né? A área dele aí, do pessoal aqui que é militar também sabe alguma coisa, eu sei pouco. Mas um avião, se você puder prestar muita atenção nisso, um avião, ele não levanta voo, ele não sai do chão sem um plano de voo. Estou indo certo aí, não me repreende não, vai fazendo assim. Um avião, ele não decola sem esse plano de voo, essa rota. Eu estava lendo, lá nesse plano de voo, consta o avião, os passageiros, o combustível, a rota, destino e algo alternativa. Isso. Ele não levanta, ele não pode. Imagina se um avião fosse igual os motoristas que andam aqui em Guará, dão seta para a direita
e você fica em oração. Imagina, não existe isso, não esquece, por isso que até hoje afirmam que é o meio de transporte mais, porque ele não sai sem a rota traçada, não sai. Estou explicando aqui porque a nossa vida, e eu vou fazer agora um paralelo rápido, e eu queria te levar em alguns minutos aqui rápido, a imaginar sua vida como um avião. Alguns aí, olha, grande, um Boeing, enorme, um potencial violento, um avião enorme. Ninguém disse amém. Nem para os filhos você falou amém. Seus filhos são um avião enorme. Amém. Estou explicando por quê. Talvez, olha, você se sente perdido. Porque um avião, ele tem rota traçada. Um avião, olha o que eu vou falar agora, estou fazendo um paralelo com a sua vida. Tem o número de passageiros. Deus já sabe as pessoas da sua vida. E o que edifica, fica. O que não edifica, passa. Alguns falaram, é mesmo, é mesmo. Porque há um plano para a tua vida, há uma rota traçada, há um plano de voo para a tua vida. E você vai voar. Mas sem esse plano, por isso que muitas pessoas estão perdidas, não se acham, alguns caíram. Há relato de avião que tinha que virar para a esquerda, virou para a direita, trombou com a serra. Aviões, e aqui estou fazendo um paralelo com a sua vida, não saem da pista, não levanta voo, trombam com outros que, por favor, estou só fazendo um paralelo, trombam com outros que ainda também não levantam voo. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é viver com outra pessoa que também não tem planos, não tem direção, não tem uma rota, não tem um plano de voo. E aqui eu estou falando de algo para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Olha, gente, tudo isso que eu estou falando aqui é para gritar para você que aquilo que você mais deveria hoje, aqui agora, aqui buscar em Deus é direção de Deus para a sua vida. É você pôr o seu avião na pista, ligar o seu avião, olhar para Deus e falar, dá-me o plano de voo, porque eu não vou cair, e não vou me perder, vou sair e vou chegar. Mas, gente, nós negligenciamos, não damos valor a ter uma direção para a nossa vida. Perdemos o melhor, que é a direção de Deus para a nossa vida. A palavra de hoje, quero estudar com você. Se você puder anotar alguma coisa, anote. Você perguntou para Deus? Fala para a pessoa do lado para ela conhecer que a gente faz muito isso aqui. Fala assim, você perguntou para Deus? Olha a cara dela, olha que ela está com aquela cara assim, tinha que perguntar, tá. Ontem, uma amiga aqui, uma irmã querida, uma amiga, perguntou, pastor, como chega lá no Recanto Carisma? E eu falei, olha, é fácil, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Quando eu falei faz isso, na quarta vez ela falou assim, eu vou seguir o senhor. E eu falei, ótimo, ótimo. Mas na hora essa palavra veio ao meu coração. Olha, preste atenção. Melhor do que você me seguir, é você saber como chegar lá. Não sei se tem pastores aqui, mas Paulo fala assim, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Então, muito mais do que você me seguir, busque direção de Deus para a sua vida. A minha função é guiar você, não tenha dúvida, puxa, eu sei disso, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas eu quero levar você hoje
a pedir para Deus dar direção para a minha vida, dar direção para a minha casa. Fala comigo. O texto que eu li, rápido, passando no texto que eu li, Isaías lá, o texto que eu li, procurem, ele fala lá, procurem a ajuda de Deus enquanto você pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Assim, os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Ou seja, talvez você esteja vivendo algo que não é plano de voo de Deus. Por isso que não dura, por isso que começa e para, por isso que cai, por isso que não dá certo. Mas tem um plano, tem uma vontade que ela é boa, perfeita e agradável. É o plano, a rota de Deus para a sua vida. Hoje aqui você pode começar a viver essa rota para a sua vida, e ela será eterna. Começa aqui e não termina. E não termina. É um plano de voo maravilhoso. E eu queria então falar isso com você. E aí eu queria te levar a imaginar, não sei se alguém faz isso, imagina começar todas as manhãs com um plano, uma direção de Deus para a sua vida. Todas as manhãs. Pois Ele diz: todos os seus dias estão escritos em mim. Sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Imagina toda manhã, alguém numa manhã, numa devocional, num tempo com Deus, fala: guia a minha vida, dirige os meus passos, me leva a voos maiores, me leva a entender o plano perfeito de Deus para a minha vida, e não errar mais, porque o caminho de Deus é perfeito. Eu queria estudar isso com você. Gente, Deus tem um plano para a nossa vida, e geralmente nós não vivemos ele, a gente age primeiro, e Deus está dizendo assim: as minhas ações não são iguais às de vocês. Uma vez eu estava vindo na Dutra, fui pregar numa igreja, eu estava voltando na Dutra, meu coração cheio, cantando, rádio ligado lá, tocando a música, eu alegre, cantando tal. Estava voltando de uma pregação numa igreja, meu telefone tocou, era um pastor amigo tal, eu atendi, oh que alegria tal, e ele falou assim: pastor, seria possível, pastor, vir pregar aqui na nossa igreja? E eu, um pastorzão amigo meu ali na hora ali, eu com meu coração cheio, falei: é claro. Quando eu falei claro, Deus falou comigo: a palavra é sua? Você já tem a pregação? Você fabrica a pregação? Eu pedi desculpa para o pastor, eu falei: pastor, o claro que eu falei, substitui ele por oração. Eu vou orar e respondo mais tarde. Tirei um tempo para orar. Deus me deu a palavra e eu fui lá pregar. Eu falei isso só para você entender a diferença quando sou eu e quando é Deus. Eu estou pregando hoje para você viver o que é Deus na sua vida. Deus dirigir sua vida. Você levantar um voo seguro, um voo mais alto, um voo que não cai. Porque Deus tem planos mais elevados para a sua vida. Alguém pode dizer amém aqui? Estuda comigo, então vamos lá rápido aqui. Algumas coisas importantes para a gente entender, porque temos que perguntar para Deus. Por favor, nós temos que ser esse tipo de gente, esse povo. Mas então tudo que você faz, você pergunta para Deus? Sim, porque Ele sabe o antes, o agora e o depois. Deus já sabe o começo, o meio e o fim.
Tudo eu pergunto. Pergunte: Senhor, Senhor. E Ele vai guiar a sua vida, vai guiar a vida dos seus filhos, vai guiar a sua casa. Alguém acredita? Pergunte para Deus. Primeira coisa que eu quero falar aqui, olha, que nós temos que entender isso para a gente começar a perguntar a nossa direção. A direção de Deus não é a nossa, não é, e geralmente é contrário à nossa. Ele mesmo disse assim: eu não ajo como vocês. Não é igual, não é. E pode ser totalmente ao contrário. Olha aqui para mim, por isso que nós temos que nos converter, voltar o nosso coração para Ele, porque o que estamos vivendo não bate com o que Ele tem para nós. E o que Ele tem para nós não é para agora, não, é duradouro, é muito maior, é sério demais. Deus já viu o final da história e quer guiar você para esse final. E a Bíblia diz, pega essa palavra, olha, e a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas. Por isso que o plano de Deus é perfeito. Então isso é importante você saber. Isaías capítulo 43, versículo 19, vai aparecer aqui na tela. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. O que Deus vai fazer, o plano de voo para Deus, para a sua vida, e eu espero que você diga amém. O plano de Deus para a sua vida, por isso que eu estou te levando a perguntar para Deus. Você perguntou para Deus? O hábito, o costume, a ação de perguntar para Deus vai te levar a viver o que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para a sua vida, olha, recebe, é algo novo, não está ligado ao seu passado. O seu passado não influencia, a sua história, o histórico não influencia. Eis que faço novas todas as coisas. O nosso pecado, ele lança no mar de esquecimento e escreve uma história nova sobre um pecador, sobre um falido, sobre um fracassado. Ele escreve um plano novo, abre um caminho que não havia, não tinha caminho mais, as portas tinham fechado, mas Ele abre uma porta nova. Ele tem o poder do recomeço. Então você tem que entender que o seu plano não é o dele. Gente, geralmente é contrário, completamente ao contrário, porque talvez você pense que está caminhando para o fim, e Ele vai dizer para você: tem uma nova história com a sua vida, tenho planos com você. Eu tenho certeza que se eu perguntar a mão aqui, a começar por mim, perguntar aqui, você vai levantar a mão, começar por mim. Quantos já se sentiram um fracasso? Quantos já sentiram que tudo deu errado? Quantos já sentiram que acabou? Nele não acaba, pois Ele é o começo de tudo. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Você perguntou para Ele. Olhe para cá. Ele quer mudar a sua rota, para você viver o novo de Deus. 2, vamos lá, 2. Só um parênteses aqui, bem rápido aqui, talvez Deus queira falar com alguém aqui. Deus é intencional, viu? Por isso que o plano dele é totalmente diferente do nosso. Talvez você peça uma bênção e não imagina que Deus não quer só te abençoar, Ele quer abençoar mais pessoas. Você não imagina o que Deus pode fazer com algo que você pede. Então cuidado com o que você pede, porque Deus tem planos maiores. Deus pode pegar isso que você está pedindo agora, que você está querendo, e Ele vai usar para abençoar muitas pessoas. Ele pensou em tudo. Entende como é que o plano de Deus é totalmente diferente. Mas vamos lá, 2, rapidinho aqui. A direção de Deus para as nossas vidas fala de futuro. Futuro. Talvez você veio à igreja, você está com um problema, quer resolver algo agora, veio pedir algo agora para Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus já começou a trabalhar na sua vida, só que é algo para o futuro. Então espera.
Deixa Deus concluir o que Ele começou. Você está olhando muito para o agora e não está entendendo. Levanta a cabeça. Eleva os meus olhos para os montes. De lá eu estou entendendo que vem meu socorro. E o meu socorro vem de quem criou todas as coisas. O plano de Deus estabelece um destino, um futuro. Olhe para mim, uma jornada. Porque você vai longe. O seu voo tem destino, rota alternativa, e o teu combustível não vai acabar. Porque Deus tem um futuro para a tua vida. Por que os nossos planos fracassam? Porque nós não pensamos no amanhã. E o amanhã em nós não existe. Nós estamos com um problema agora e nós precisamos resolver algo agora. Só que Deus já tem uma história escrita. Pergunte para Ele. Pergunte para Ele. E aí você vai conseguir esperar em Deus com paciência. Porque o que Ele começou, Ele vai terminar. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Palavra de hoje, você perguntou para Deus? Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança. O que ele diz? Um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 3. Se você estiver anotando, anote isso. A direção de Deus para as nossas vidas sempre irá nos levar para Ele. Vai apontar para Ele, vai nos levar para mais perto dEle. Então Ele disse lá no livro de Isaías, que eu li o texto para você: voltem para o Senhor nosso Deus. Sempre esse plano de voo de Deus, essa rota de Deus para a tua vida, sempre vai te levar à comunhão com Ele, estar com Ele. Esse é o desejo do coração de Deus para a tua vida. Nunca o plano de Deus para a sua vida é te abençoar de tal maneira que você se afaste dEle. O plano de Deus sempre é esse resgate de comunhão com você, é trazer você para mais perto dEle. Alguém ouviu isso? Então sempre que você perguntar para Deus, se prepare, Ele vai te chamar para mais perto. E alguns é tão mais perto que vai te chamar para o altar. Porque Deus tem planos com a sua vida. Perguntou para Deus? Se prepare para a resposta, porque Ele vai chamar você. O plano Ele já tem, Ele só quer teu coração. Ele vai chamar você para mais perto. Ele não perguntou para Adão o que foi que Adão fez. Ele perguntou para Adão: onde é que você está? Deus continua tendo. Você pode falar isso para alguém e dizer assim: Deus continua tendo planos com a sua vida. Fala para ela aí. Jeremias 24, 7. Porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Um detalhe. Esse plano de voo de Deus, que te aproxima mais dEle, traz você para uma comunhão mais íntima com Ele. Preste atenção, isso é importante. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Então não se preocupe com as demais coisas. Se preocupe com o plano que Deus tem. Pergunte para Deus. Cuidado que a sua cabeça pode roubar você do melhor de Deus. Pensando, estas coisas o Senhor cuida. O que Ele quer fazer é te trazer para perto dEle. Conhecer o coração dEle.
conhecer a vontade dele para a sua vida, que é boa, e o caminho de Deus é perfeito. Então a minha palavra hoje aqui, você perguntou para Deus? Gente, eu louvo a Deus, porque eu estou aqui pregando algo que nunca é tarde. Talvez você está ouvindo essa palavra e dizendo assim, eu não perguntei, então, mas pergunte hoje, porque Ele pode corrigir sua rota. Pastor, mas agora já deu errado. Então eu sei, já vivi também. Mas Ele tem poder para corrigir a nossa rota. Ele tem poder de recomeço. Ele tem poder. A história está escrita nele. Pergunte para Ele. Ele sabe o seu começo, o seu meio, Ele sabe o fim. Ele sabe o meio da sua história. Ele sabe tudo que está acontecendo agora, mas Ele sabe o final também. Pergunte para Deus. Palavra de hoje, você perguntou para Deus, como fazer isso? E eu termino. Como que a gente faz isso? Como é que, pastor? O que eu vou falar agora aqui, eu queria que você prestasse muita atenção, e se você que estiver anotando, anote isso. Ande com pessoas que têm hábito, costume de consultar Deus, perguntar para Deus. Tempo da minha vida que eu mais perdi, época da minha vida, fase da minha vida, que eu mais perdi tempo da minha vida foi andar com pessoas que não perguntavam para Deus. Foi os anos de mais trombadas da minha vida, foi ter aliança, andar perto de pessoas que inventavam, mas não perguntavam para Deus. Tempo que minha vida mais fluiu, foi andar perto de pessoas que facilmente oravam. Tudo. Vamos embora, vamos sair, vamos embora, vamos embora. Quando ele, vamos orar antes. Incrível como dava certo. Não dá tempo, vamos embora, que nós temos que fazer. Eu sei, Vanderlei, mas eu preciso ter um tempo de oração. Se você quiser ir, você pode ir. Mas eu preciso ter um tempo de dobrar meu joelho, eu preciso falar com Deus. Foi o tempo que eu mais vi as coisas darem certo. Ande perto de pessoas que têm hábito. Antes de tudo, eu quero saber o que Deus tem para mim. Nós temos que ser uma igreja assim. Antes de qualquer coisa, vamos orar. Deus vai trazer resposta. Recebe isso aqui, ó. Deus vai guiar a nossa entrada e a nossa saída. E Ele vai estabelecer um caminho certo para nós. Vamos orar. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Deixa Deus guiar você. O avião não levanta voo. Pastor, mas ele está com o motor ligado. Não importa. Pastor, mas os passageiros estão todos dentro do avião. Não importa. Pastor, mas já foi carregado, está pronto. Não importa. Se ele não tiver o plano de voo, ele não levanta voo. Estou pregando algo muito sério para a tua vida. Não faça nada. Não tome decisão. Não fale sem antes consultar o Senhor. Ande perto de gente assim. É bom demais. Vamos orar. Vamos lá, um testemunho rápido aqui. Quem conheceu gente assim? Levanta alto, levanta a mão. Deve ser alguém antigo, né? Triste isso, hein, gente? E nós somos uma igreja jovem, a gente está se perdendo. Geralmente aquela senhorinha, a vozinha, aquele senhorzinho, que antes de qualquer coisa, orava. Agora nós, na rapidez que nós somos, globais, que isso. No meio do caminho Deus vai falando. Não vai, para com isso.
ande perto de pessoas que têm prazer em perguntar para Deus. Vamos falar com Deus. Gente, cuidado, nós estamos com respostas prontas. E na maioria das vezes não são as respostas de Deus. Vai dormir. Você vai acordar com a sua mente renovada. Se você orou, se você falou com Deus, Ele muda todas as coisas. Acredita nisso? Segunda coisa, parece que eu vou confundir você, porque eu falei antes com pessoas que perguntam para Deus, né? Mas é necessário, igreja, por favor, estou falando de coisas aqui muito sérias. É necessário, muito importante, uma busca solitária. Olha aqui para mim. Vai para o teu quarto, fecha a porta. Deus quer falar com você. É bom demais estar aqui, cantar. Eu estou até correndo aqui, porque eu quero que o Guilherme desça aqui de novo para cantar. E vai cantar a minha música, é claro. Fiz 3 gols pede música. Mas, gente, nada substitui, igreja, por favor, que traz maturidade, que traz crescimento, o que traz direção, o que conduz você para uma vida de vitória, de bênção, é tempo a sós com Deus. Eu falei para ela, olha, você faz assim, você pega esse caminho, você vira aqui, você sai ali, tem um semáforo, você vai. Ela falou assim, eu vou te seguir. Eu falei, ótimo, me siga. Depois eu percebi, não, você precisa ter um tempo. Você precisa saber como é que chega lá. Porque se eu não for, você vai. Você vai. Nós precisamos ter esse tempo a sós com Deus. Olha, Mateus capítulo 14, versículo 23. Mateus capítulo 14, versículo 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Você pode falar para a pessoa do lado assim, Deus quer falar com você. Eu queria pastorear você aqui, levando você para um tempo a sós com Deus. A um retiro pessoal, ao entender melhor que Jesus disse, entra no teu aposento, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto. E o teu Deus em secreto vai te responder. Deus tem um plano para a sua vida e é só para a sua vida. Talvez você veio aqui hoje, quer ouvir algo de Deus tal. Olhe para mim. Ele está dando só um sinal que quer falar com você. Fecha a porta para você ver. Lá em Jeremias 33:3, ele diz assim, fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece, você não sabe. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Tem coisas grandes para a tua vida, que serão reveladas num momento de secreto, no momento de quarto, no momento em que você estiver a sós falando com Deus, Ele vai revelar coisas maiores para a sua vida. Alguém acredita nisso? Deus tem um plano de voo para você. Sai do meio da multidão. Vai estar a sós com Ele. Ele quer falar com você. Eu termino. 3, anote aí. Estar debaixo de pastoreio.
Palavra que você perguntou para Deus. Eu queria que, olhe bem para cá um minuto, por favor. Eu preciso fazer. O que eu vou falar agora não tem a ver comigo, por favor. Eu preciso tirar seus olhos de mim um minutinho aqui, que eu sei que deve ter falado assim, eu vou lá na igreja, o pastor vai estar lá, o pastor, olhe para mim aqui. Não é esse pastor. Eu quero falar do pastor da sua alma. Você precisa estar debaixo do pastoreio de Jesus Cristo para a sua vida. Alguém ouviu isso? Aí você vai falar, e você faz o quê? Eu aponto para Ele. Olhe para Ele. Eu não sou digno de nem amarrar a sandália dos seus pés. É Ele. Ele é o pastor da sua alma. Você precisa se render a esse pastoreio dele, a esse cuidado, a esse cajado. Pergunte para Ele. Um dia uma mulher chegou para mim, e eu acho que foi um dia que eu preguei sobre oração, me lembro algo sobre isso, assim, que eu preguei sobre oração, e eu contei alguns testemunhos meus de oração. Amo orar, gente, amo ler livro de oração, gosto demais. Eu acho que ela se empolgou, porque eu falei que eu oro e tal, ela virou para mim assim, e falou assim, pastor, eu estou grávida. Não sei se ela esperou dizer, eis que te digo. Eu simplesmente disse, não sei. Já perguntou para Deus? Já procurou o pastor da sua alma, que dirige a sua vida, que tem o tempo certo da sua vida? Já falou com ele? Salmo 26, versículo 3, vai aparecer aqui no telão, olha para cá. Podemos ler juntos? Tem alguém acordado? Vamos ler juntos? 1, 2, 3, vai. Pois... Mais uma vez, pode ser? 1, 2, 3. Olhe para mim. O teu pastor Jesus quer fazer isso com você. Quer guiar você. Ele tem um plano de voo para a sua vida. Já perguntou para Deus? A palavra de hoje é levar você a ter tempo com Deus. Eu gosto de falar isso porque eu estou há 41 anos na igreja. Todo culto, se tiver alguém dessa época, me dá um sinal, vai revelar a sua idade, mas tudo bem. Todo culto começava com pessoas de joelho dentro da igreja. Todo culto. A gente vinha falando alto no corredor, entrava no salão, tinha gente quieto, de joelho, orando. Sabe o que essas pessoas estavam fazendo? Perguntando para Deus. Nós paramos de fazer isso. E hoje somos grandes aviões. A igreja hoje é um avião enorme. Mas nós precisamos perguntar para Deus. E nós vamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Nossos filhos serão pastoreados. Nossa casa vai estar debaixo de pastoreamento. Deus vai conduzir todas as coisas. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem. E na hora eu escrevi: não fale mais nada, não faça mais nada, Deus vai conduzir os seus passos a partir de agora. Porque tem horas, gente, que a gente não fala uma palavra boa, e a boca fala do que o coração está. Tem hora que as nossas atitudes são as piores, e nós conseguimos piorar uma situação. Então a minha palavra é: pare,
por favor, pare. Pastor, pare. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Pergunta para Ele. Talvez você vai entender um pouco quando Davi diz: é Ele que me guia a pastos. Eu termino com esse texto aqui, Isaías capítulo 42, versículo 16. Conduzirei este povo cego por um novo caminho, e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele, e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas, não abandonarei. Olha para a pessoa do lado e fala assim: Deus não vai te abandonar. Fala para ela aí. Curva sua cabeça. A palavra de hoje, você perguntou para Deus: